A Rússia desenvolve uma nova geração de armas para substituir os recentemente testados Burevestnik e Poseidon. Foi o que disse Vladimir Putin na terça-feira. E Donald Trump ordenou o início imediato de testes nucleares nos Estados Unidos, o que deixou seus próprios militares perplexos e provocou declarações duras de resposta da Rússia. Qual é a relação entre esses eventos e como as novas armas são testadas hoje em dia? Vamos falar sobre isso, assim como sobre uma nova história de resgate, após um breve resumo de notícias positivas. Mais um lote de caças Su-35S foi entregue às tropas. Mais um lote de caças bombardeiros Su-34 foi transferido para as Forças Armadas. Em Severodvinsk, na fábrica Sevmesh, o submarino nuclear Khabarovsk foi retirado do estaleiro. Ele se tornará o primeiro portador regular do veículo não tripulado Poseidon, equipado com uma instalação de energia nuclear. O consórcio Kalashnikov iniciou a produção em série do míssil antiaéreo 9M340 para o Sistema de Defesa Aérea Krona. No estaleiro de Anir, foi lançado o coletor de óleo Eco-1. Começou na Buriatia a construção de uma usina de mineração de berílio. Na região de Murmansk, restauraram a mina de extração de terras raras. Na usina de Cherepovets, foi inaugurada a primeira fase do novo laminador de produtos longos. Uma fábrica de móveis foi inaugurada em Moscou. Na terça-feira, durante a premiação dos desenvolvedores do Burevestnik e Poseidon, Vladimir Putin afirmou que a Rússia já desenvolve uma nova geração de armamentos com base nessas tecnologias. Quais exatamente ainda não foram divulgados, mas ao que tudo indica, trata-se de armas nucleares e instalações de energia nuclear para elas. Ao saber dos lançamentos bem-sucedidos na Rússia, Donald Trump ordenou a retomada imediata dos testes nucleares nos Estados Unidos da América, deixando seus militares perplexos. O real sentido do que ele disse ainda é um mistério. Afinal, já faz bastante tempo que ninguém no mundo realiza explosões nucleares reais, e os testes do Poseidon e do Burevestnik russos, de forma alguma, podem ser considerados nucleares, pois eles não carregavam ogivas e eram testados apenas como sistemas de transporte. Para tentar disfarçar a incompetência do presidente americano, o Pentágono, ou o Ministério da Guerra, como agora é chamado, realizou na quarta-feira um lançamento de teste do míssil balístico Minuteman III, sem ogiva nuclear, avisando que se tratava de um evento planejado. Vladimir Putin respondeu ordenando a elaboração de uma proposta sobre possíveis testes de armas nucleares. A Rússia aumentou a aposta, claramente tendo trunfos que ainda estão escondidos. Mas que tipo de testes são esses que podemos realizar? E será que hoje em dia é realmente necessário explodir bombas para pesquisas? Vamos entender isso. Em 16 de julho de 1945, às 5h30 da manhã, na região de Alamogordo, no estado do Novo México, os americanos realizaram a primeira explosão experimental de uma bomba atômica na história da humanidade, chamada de Gadget. Embora não houvesse certeza de que ela realmente explodiria, o cogumelo atômico subiu aos céus e anunciou o início de uma nova era. Tempo. E já menos de um mês depois, em 6 e 9 de agosto, as bombas atômicas, Menino e Gordo, com projetos quase idênticos ao do dispositivo, foram lançadas sobre Hiroshima e Nagasaki. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas respondeu em 29 de agosto de 1949, com a explosão de sua bomba atômica de cerca de 22 quilotons no campo de testes de Semipalatinsk, Cazaquistão. Desde então, as explosões de teste se tornaram uma prática comum. Ajudavam a aprimorar armas e mostrar força, mas nas últimas décadas praticamente cessaram. Por quê? Toda explosão desse tipo traz consequências. Os americanos ainda estão sendo processados pelos moradores das Ilhas Lázurni, que tiveram que servir de campo de testes. Com o tempo, a pressão da opinião pública ficou tão forte que eles pararam de explodir bombas. 2 tratados internacionais proibiram testes nucleares ao ar livre e, apesar de hoje não terem força formal, os membros do clube atômico
cessaram essa prática da Guerra Fria. Sejamos francos, são motivos práticos e pragmáticos. Em primeiro lugar, surgiram os computadores, que permitiram modelar explosões e suas consequências com alta precisão. Em segundo lugar, manter os campos de testes e realizar explosões neles ficou caro. Quando Trump ordenou testes na semana passada, ficou claro que o principal campo de testes em Nevada, desativado desde os anos 90, não estava pronto para a tarefa. Apesar de se falar mais sobre a retomada de explosões atômicas nos últimos anos, nenhum país quer ser o primeiro a agir. Ainda mais porque, além da modelagem computacional, surgiram outros métodos de pesquisa. Mas para que eles são necessários, afinal? A primeira razão é a necessidade de verificar o estado das antigas ogivas. Elas nunca foram detonadas, estão armazenadas nos arsenais. Mas, como contamos no episódio número 680, ninguém sabe se o plutônio nelas manteve suas propriedades. Por isso, normalmente, de um determinado lote, é retirada uma dose microscópica da substância, e ela é detonada em um campo de teste subterrâneo para estudar suas propriedades. Nessa explosão, não ocorre uma reação em cadeia autossustentável, e esses experimentos são chamados de subcríticos. Eles formalmente não violam nenhum tratado. Na primavera deste ano, os americanos planejavam outra explosão, mas não a realizaram por algum motivo. Talvez para evitar provocar Rússia e China. A segunda razão pela qual experimentos práticos ainda são necessários é o desenvolvimento de novos tipos de armas nucleares. Ninguém quer se revelar antes, então o assunto está encerrado. E não, hoje em dia é impossível realizar explosões desse tipo secretamente, mesmo debaixo da terra, pois existem muitos métodos para detectá-las. É por isso que ainda existe um equilíbrio instável no planeta. Porém, o ser humano não seria humano se não buscasse jeitos astutos de driblar as regras. É aí que começa a parte mais interessante. Explosões subterrâneas subcríticas ajudam a entender a adequação do plutônio, mas não permitem modelar processos essenciais para criar armamentos modernos. Por isso, para evitar grandes explosões, os cientistas criaram instalações especiais de laser. No centro da esfera é colocada uma cápsula do tamanho de uma ervilha que contém uma certa substância nuclear. Nela, de todos os lados ao mesmo tempo, são direcionados poderosos feixes de laser que criam a chamada implosão, um processo semelhante ao que comprime o núcleo de plutônio em uma bomba nuclear. Como resultado, ocorre uma microexplosão, cujos parâmetros são estudados posteriormente usando sensores especiais. Em seguida, os dados são processados por meio de modelagem computacional, e assim é possível estudar processos explosivos sem a necessidade de detonar bombas de várias toneladas. Uma instalação a laser desse tipo é extremamente complexa e acessível a poucos países. O mais potente até agora é o complexo National Ignition Facility na Califórnia, dos americanos. No entanto, o sistema dela não consegue garantir a homogeneidade necessária na irradiação da cápsula central. Por isso, seus experimentos são limitados. Existem instalações semelhantes também na Rússia, mas neste momento estamos construindo aquilo que os próprios americanos chamaram de Tsar Laser, o sistema mais poderoso da história. Ela se chama Unidade de Fusão a Laser 2M e terá 192 canais de laser para irradiar uniformemente os alvos de todos os lados, além de possuir uma energia 1,5 vezes maior do que a dos americanos. Isso nos permitirá modelar processos em armas nucleares em um nível qualitativamente novo, além de pesquisar a fusão termonuclear. A instalação é modular, já opera parcialmente e estará totalmente funcional em 2030. Porém, a verdadeira ficção científica inicia além dos limites da física conhecida. E nessa direção também estamos preparando algo. Na instalação Unidade de Fusão a Laser 2M e em outras semelhantes, feixes de laser atingem um alvo com material nuclear, e os cientistas estudam sua reação dentro das leis clássicas da física. Mas e se atingirmos com lasers não a matéria, mas o vácuo? Parece absurdo, mas na verdade é muito promissor.
No unidade de fusão a laser, 2M, o pulso do laser dura 10 nanosegundos, ou seja, 10 bilionésimos de segundo. Parece incrivelmente rápido, mas na verdade é lento. A ideia é usar um pulso de 10 femtosegundos, ou seja, 10 quatrilionésimos de segundo, e atingir o vácuo com esse feixe para explodi-lo. Sim, o vácuo não é um vazio absoluto, mas um meio físico complexo onde pares de partículas e antipartículas virtuais surgem e desaparecem constantemente. Isso acontece tão rápido que é impossível observá-las em condições normais. Se você usar pulsos de laser ultra curtos para excitá-las e forçá-las a emitir ondas eletromagnéticas, novos pares elétron-pósitron serão gerados, levando a uma cascata de partículas e radiação detectável. Nesse momento, surgirá uma nova ciência, a fotônica nuclear, o uso de luz intensa para controlar processos nucleares. Essa nova física promete descobertas incríveis. Resta apenas criar um equipamento a laser tão rápido que até agora ninguém conseguiu. Dima Torzok, no entanto, a Rússia está trabalhando arduamente nessa direção. Nossa instalação femtosegundo em desenvolvimento se chama Excels. Parte do seu equipamento já foi fabricado e está sendo testado no Centro Nacional de Física e Matemática. Até 2030 serão construídos os 2 primeiros canais de laser com uma potência total de 100 petawatts e depois os outros 10 canais serão concluídos, elevando a potência de pico ao nível de exawatt. Assim seremos pioneiros ao explodir o vácuo e gerar matéria da energia, não o oposto. Isso abrirá novas leis fundamentais, ajudará a entender melhor os processos nucleares e, claro, trará resultados práticos na forma de novas fontes de energia, novos materiais e, inevitavelmente, novos tipos de armas, que o cidadão comum ainda não consegue nem imaginar e que, sejamos honestos, faz o sangue gelar nas veias. É nisso que os cientistas russos estão trabalhando hoje, e diante do trabalho deles, a explosão de uma bomba nuclear em um campo de testes parece uma mera trivialidade. No entanto, ao que tudo indica, a Rússia também está pronta para esse tipo de explosão. No ano passado, nosso campo de testes em Nova Zembla retomou a prontidão para testes nucleares em larga escala. Nesta semana, o ministro da Defesa, Andrei Belousov, confirmou essa prontidão. Se os americanos seguirem aumentando a histeria, responderemos com testes demonstrativos. Agora vocês sabem que o mais importante não acontece nos campos de testes, mas nos laboratórios científicos. Vamos acompanhar o desenrolar dos acontecimentos nas próximas edições, então não deixe de se inscrever no canal Vremya Viperiod em qualquer plataforma de sua preferência.